Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula, vamos tratar da transferência de cargas da laje pré-moldada para as nossas vigas metálicas de perfil I americano. Para isso, eu irei decompor cada material e cada carga constituinte de nossa laje, bem direitinho, para você entender cada componente, quanto que ele pesa, no caso por metro quadrado, por ser uma laje por metro quadrado. Iremos analisar juntos se a carga total está ok, se está muito acima, muito abaixo, se é econômico, continuar com esse tipo de carga total. Iremos transferir as cargas juntos para as vigas de perfil I americano, que serão objetos de estudo de nossas aulas. Serão duas vigas que eu vou separar desse mezanino como um todo, e a partir delas você pode tomar como exemplo e dimensionar o restante do mezanino por conta própria. Então, vamos estudar duas vigas juntos, e ao final da aula eu vou trazer equações para os dimensionamentos de barra dobrada em U, que era muito utilizada na época, na década de 90, início dos anos 2000. A gente não utilizava Stud Bolt, no caso, conectores mais, digamos assim, mais enérgicos, mais sofisticados, como se usa hoje em dia. Na época, para o cliente do dia a dia, um cliente comum, que não fosse uma grande empresa, o que for, é um cliente mais habitual do nosso dia a dia, dos bicos, a gente utilizava no projeto perfis, no caso, de barra maciça dobradas em U, para fazer a conexão da laje pré-moldada, no caso de concreto, com a estrutura metálica, pois um material ele é estranho um para o outro. O concreto e o perfil metálico, um vai ser estranho um para o outro, e precisa de um elemento para conectá-los. Essa é a parte mais importante. Se você não tiver a conexão adequada, de nada serve você fazer a laje, que é um elemento estranho, e a viga metálica. Um vai ser estranho para o outro. Não há uma, digamos assim, monoliticidade entre eles. Então você precisa garantir essa ancoragem. E também vou mostrar a equação caso você queira usar perfil U, perfil ou perfil C, como queira chamar. Cotoquinhos de perfil U, perfil C também são usados. Eu nunca utilizei, mas eu vou mostrar a equação pela ISC de como proceder com o dimensionamento de perfil para garantir a ancoragem também, caso você deseje utilizar o perfil. Mas a barra U, barra dobrada em U, barra maciça, era muito utilizada e ainda utilizaria, não vejo problema nenhum. Nem todo cliente vai estar disposto a atender a nosso requisito técnico de Stud Bolt. Você tem que mostrar opções para o cliente. Tanto uma como outra irá funcionar. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Mezanino 2 de perfil I americano. Aula de número 2. Carga de laje pré-moldada e transferência de cargas para as vigas. Carga da laje pré-moldada. Esse é o desenho que eu mostrei na aula anterior, feito no AutoCAD 12, que precede o AutoCAD R14. O R14 foi um AutoCAD fenomenal. Eu fiquei com ele por mais de 10 anos. Até surgiu o 2010 depois. Para mim, o AutoCAD R14 e logo não, muito depois, o 2010, foi um dos melhores AutoCADs que eu tive até hoje, de modo geral. Depois era de dois em dois, AutoCAD sim, AutoCAD não, um era bom, outro era ruim, mas o R14, quem é dessa época, se lembra muito bem dele, com bons olhos. E para mim, depois do 2010, que era mais universal, gravava todas as versões, etc. Bem, aqui um desenho bem rústico, feito no AutoCAD na época. Um aluno praticamente prestes a se formar, que era o Jari na época, do quarto ano de engenharia. Esse é o primeiro bico, o primeiro desenho de laje pré-moldada, enfim. Assim, de modo geral, apenas ressalto o uso da capa de concreto. Vamos corrigir nessa aula para 5 centímetros. Não vamos utilizar 3 centímetros nesse projeto. Para contrapiso e embolso, recomendo utilizar 2 centímetros, tá de bom grado. Não use 1,5, não se arrisque tanto, vamos usar 2 centímetros. E o acabamento, em vez de usar 1 centímetro, na época eu pensei qual espessura que eu poderia utilizar assim, de modo universal, caso o arquiteto mude ou continue ainda atendendo o cliente. Bem, 1 centímetro é muita coisa, considerando placa de granito, que foi o material que eu pensei, que era um material com maior peso específico, até do que o do concreto, com 2.800 quilos metro cúbico. Comecei a pensar, poxa, se eu utilizar a partir de agora placas de granito, eu
por mais que tenha mudança no projeto por parte do cliente ou do arquiteto, eu não preciso voltar e recalcular carga de laje, em viga e etc. Esse 1 centímetro é muita coisa. Depois, logo depois dos primeiros bicos, eu comecei a utilizar 5 milímetros. E dali em diante, sempre eu adotei essa regrinha geral. Para acabamento de piso, placa de granito, 5 milímetros, eu acho que é uma categoria de peso que é que ela rege, ela governa sobre qualquer outro tipo de acabamento que venha a ter no piso. Então, ele te protege de qualquer mudança de carga e vai estar coberto ainda em termos de carga. No restante, tudo certinho. Apenas frisa esse 35 centímetros entre eixo de vigota a eixo de vigota. Pode chamar vigota ou nervura. Eu chamo de vigota, pode chamar nervura. Acho que o interior de São Paulo chama nervura também. E de eixo a eixo de vigota 35 centímetros, se mire apenas nesse 35 por enquanto, que é o número que a gente vai mais utilizar. Vamos calcular todos os materiais com base na faixa de largura ou faixa de influência de 35 centímetros. Determinação da carga distribuída acidental. Bem, de modo geral, para residências de concreto armado, eu sempre adoto uma carga no caso de 150 kg metro quadrado. Para edifícios de pequeno porte, qualquer edifício que seja, 3, 4 pavimentos, 5, até edifícios até um pouco maiores, assim, até de médio porte, então, talvez de pequeno a médio porte, eu ainda sigo a NB5. A antiga NB5 é que ela se utilizava da seguinte regrinha: para lajes em que tivessem, no caso, áreas inferiores a 12 metros quadrados, qualquer laje com área inferior a 12 metros quadrados, a gente poderia adotar 200 quilos metro quadrado sobre aquela laje, teria que adotar sobre aquela laje 200 quilos metro quadrado, e para qualquer laje superior, com área superior a 12 metros quadrados, a gente adotava 150 quilos metro quadrado. É uma regra bem simples, bem prática, dependia apenas da área e acabou. Hoje, pela norma NBR, pela NBR, no caso, não seria 618 de concreto, seria NBR de cargas. Eu acho que é meia. Eu sempre confundo cargas e fundações, porque elas são parecidas. Uma é 6120, outra é 6122. Eu acho que é 6120 a de cargas e 6122 acho que é de fundações. Eu sempre troco a numeração, porque elas são bem parecidas. Mas com relação à norma de cargas, ela é bem parecida, a norma atual é bem parecida, apenas muda, acho que para áreas frias, área de serviço, enfim, ela muda pelo contexto do nome da área a ser utilizada. Antigamente ela é pela área e hoje, pela norma de cargas, ela se refere ao contexto, no caso, da área a ser utilizada. Então, mas são bem similares, recaem em 200, 150 de modo geral, não tem tanta diferença assim. De modo geral, eu acho que a NB5 é um pouquinho mais conservadora, e então eu adoto essa regrinha até hoje, sem problema nenhum. Já para mezanino, já falei isso talvez em uma aula ou outra aqui do nosso canal. Para mezanino, eu sempre procuro é, investigar junto ao cliente e ao arquiteto qual carga que seria ideal para aquele mezanino. Porque no mezanino, eu não posso me utilizar de uma carga de 150 ou 200. Normalmente, nos mezaninos que eu tenho pego ao longo da minha vida profissional, eu tenho tido que utilizar, no caso, 100 quilos metro quadrado. Por quê? A primeira coisa que você tem que fazer no mezanino é você lançar os pilares, para lançar os pilares e verificar numa análise estrutural bem rápida qual a carga que cada pilar vai transferir para o piso. E verificar se o piso de concreto existente, seja uma laje, pode ser um radier, pode ser uma laje ou pode ser um radier. O outro seria pavimento de concreto. Não vai ter um pavimento de concreto, vai ser um piso de um shopping comercial, ou vai ser um piso de um shopping de escritórios, digamos assim. Então, normalmente é comércio, shopping, lojistas ou é escritórios. Normalmente os mezaninos que eu tenho pego têm atendido essas naturezas, esses viés de negócio ou viés de loja. E 100 quilos, até 100 quilos, eu tenho conseguido atender bem a carga de piso. A partir do momento que eu uso 150 ou 200, eu passo a não atender mais a carga de piso e o piso começa a não resistir à carga do pilar transferida para o piso. Então, tenha em mente que o mezanino é algo extra que o cliente está construindo naquele espaço que ele comprou ou alugou de um shopping, por exemplo. E, e você vai ter que adequar o mezanino para atender, no caso, a carga do piso existente. A gente não pode refazer outra fundação, o piso já é existente, então ele tem que atender essa carga. Então a regra do mezanino é essa: procure uma carga, no caso, em torno de 100 quilos metro quadrado. De minha experiência tem sido esse valor, que vai atender, no caso, o critério de resistência do piso. Botando 100 quilos por metro quadrado para esse mezanino,
e multiplicando pela faixa de influência, que seria a distância entre vigotas, de 35 centímetros, a gente vê que a carga acidental dentro dessa faixa vai equivaler a 35 quilos por metro linear. Então, pois bem, já temos a carga acidental dentro da faixa de influência de 35 centímetros, que equivale a 35 quilos por metro linear. Agora, de posse da carga acidental, vamos encontrar as cargas permanentes diversas, uma por uma. Da vigota de concreto, vamos ter o seguinte: entre vigotas ou entre nervuras, teremos 35 centímetros de eixo a eixo. Como é que eu faço a continha? Eu considero duas vigotas, logo, dentro de 35 centímetros, vezes, no caso, a largura, B, que é 4 centímetros, vezes a altura, 8 centímetros. Para a vigota comercial, 8 centímetros é de bom grado. Você pode adotar vigotas maiores. Tem tabelas da Gerdau e outros que você vai encontrar de 10, 12. Você pode aumentar essa altura da vigota. Isso aqui é um valor, acho que é o valor mínimo de mercado, é 8 centímetros. Esse valor tem atendido bem em todos os meus projetos. Raramente eu tenho utilizado, não me lembro de ter utilizado, no caso, vai somar com a capa ainda, no caso, 8 mais 5, 13. Você pode aumentar um pouquinho a capa, dependendo do cálculo, ou pode aumentar um pouquinho aqui a altura da vigota ou da nervura. Um caso ou outro você pode utilizar para poder fazer a sua laje passar no cálculo. Então, B vezes H, o H é 8 centímetros, de modo geral. Caso não passe, você adota um valor maior, 9, 10, não lembro os valores de tabela comercial, mas 8 é um valor bom e bem corriqueiro, bem usado no dia a dia, atende bem. Duas vigotas a cada 35 centímetros e vezes o peso específico do concreto, que é 2.500 kg por metro cúbico, obtendo uma carga total de 16 quilos por metro linear. Peso próprio da vigota. Duas vigotas a cada 35 centímetros vai me dar 16 quilos por metro linear. Só uma ressalva é que eu não adoto, caso eu ignoro, essas abinhas. Eu não considero elas no peso próprio, nem no cálculo, nem no peso próprio. Ela vem em uma forma de ter invertido, mas eu não adoto no peso próprio. Da lajota cerâmica, vamos ter que a lajota, ela vem com essa divisãozinha. Quando ela vier com essa divisãozinha, ela é própria para pisos. Quando ela não vier com essa divisãozinha intermediária, ela é própria para teto. Mas a lajota, ela não é assim, ela vai ter essa diferença de resistência, uma um pouquinho mais resistente do que a outra, mas não use a lajota como caráter de resistência. Sempre use como apenas enchimento. E para a laje, no caso, para a laje pré-moldada como a nossa, usar lajota ou usar EPS, que é o isopor, um ou outro tanto faz, porque um ou outro material são usados aqui apenas como preenchimento desse vazio que seria utilizado como concreto. A gente não precisa preencher esse espaço com concreto, pois a capa de concreto e as vigotas, elas vão dar conta do recado. Elas vão fazer, no caso, a laje atender aos critérios de resistência. Então, esse espaço aqui, caso eu não tivesse nem cerâmica e nem isopor, pudesse ficar vazio, também não interferiria. Então, a lajota ou EPS, não se engane, eles não afetam, não interferem no cálculo estrutural, não adicionam nada em termos de cálculo de resistência, é apenas para preenchimento do vazio. A lajota eu faço seguinte continha. Eu considero cada lajota com 20 centímetros de comprimento, então em 1 metro eu vou ter 5 unidades de lajota, multiplico por 5 quilos, é um peso comercial razoável para uma lajota, ela pesa em torno disso, 4 quilos e pouco, 3 quilos e pouco. 5 quilos cobre bem o peso de uma lajota, vezes 5 unidades, 25 quilos. Da capa de concreto. A capa de concreto, eu acho que é o elemento que mais pesa, eu acho que ele pesa mais do que a vigota. Aqui tem a capa de concreto. Nunca utilize 3 centímetros ou 4 centímetros, mínimo 5 centímetros de caso de capa de concreto. 5 ou 6, eles atendem bem ao critério de. A vigota não está passando. Aumente de 5 para 6. Não está passando ainda, pode aumentar um pouquinho para 7. Ou você pode aumentar um pouquinho a espessura da capa, ou pode aumentar um pouquinho a altura no caso da vigota. Veja as vigotas comerciais, tabela de vigota comercial que tem no mercado, na praça. Então, a espessura da capa de concreto, 5 centímetros. Não vou adotar aqueles 3 centímetros que o Jari adotou lá enquanto aluno lá atrás. Vamos corrigir esse projeto do Jari e melhorar para os dias de hoje. Usar 5 centímetros, vezes 35 centímetros é a nossa faixa de influência, largura de influência, ou faixa de influência, melhor, vezes 2.500 quilos por metro cúbico, é o peso específico do concreto, me dando 44 quilos por metro linear. Então, até agora, a capa de concreto está governando em termos de massa, né, no caso assim, massa permanente, carga permanente. Com relação a emboço contra piso e piso,
Embolso e contrapiso, adote 2 centímetros para cada um, multiplique pelo peso específico, no caso do cimento, que é 2.200 quilos por metro cúbico, e você vai ter 2 mais 2, 4, vezes a faixa de influência de 35, vezes o peso específico, encontrando 31 quilos por metro linear. Pesa para chuchu. O- Só a capa de concreto que estava regendo até agora tem 44. Esse aqui talvez já esteja em segundo lugar. 2 centímetros embaixo, no caso, e de embolso, 2 centímetros em cima de contrapiso, 2 mais 2, 4. Eles dois juntos, 31 quilos por metro linear. Sempre verifique junto ao cliente se embaixo ele vai usar digamos, algum forro de gesso. Gesso também pesa, tenha cuidado. Gesso, algum outro material mais leve do que o gesso. Verifique o que vai ser usado aqui embaixo em termos de digamos assim, para cobrir, para evitar que a laje fique exposta e fique com aquela visão. É feio a visão de laje pré-moldada, de quem vê de baixo para cima é feio ficar. Tem que ter um acabamentozinho bonitinho. Então pode ter digamos assim, algum forro, digamos assim, para ser utilizado aqui pelo cliente, ou mesmo o embolso, um ou outro. Verifique junto a ele, qual material que ele vai utilizar aqui embaixo para poder cobrir e forrar e evitar que a parte inferior da laje fique exposta, que é bem desagradável, não é nada plástico, nada arquitetonicamente agradável. E com relação ao embolso contra piso e piso, agora vamos ver o piso. Para o piso, como eu falei no início da nossa aula, 5 milímetros de espessura, para uma placa de piso, tá? De bom grado. E qual o material mais pesado que eu tenho visto, no caso até hoje, para utilizado pela arquitetura? Seria o granito. Então, a pedra de granito pesa 2.800 quilos por metro cúbico. Ao multiplicar por 5 milímetros, muito cuidado aqui. Ponha 5 milímetros, não ponha 5 centímetros. Vezes a faixa de largura, a faixa de influência de 35 centímetros, vai me dar 5 quilos por metro, no caso de acabamento. E agora, no caso, somando todas as cargas, a carga acidental, com a vigota, com a capa de concreto, com a lajota, o embolso mais contrapiso, 2 centímetros de cada um, acabamento 5 milímetros. Somando isso tudo, eu vou ter 156 quilos por metro linear. Mas cuidado, aqui é por faixa de 35 centímetros, faixa de influência de 35 centímetros. Encontrando a carga por metro quadrado, basta dividir o valor encontrado para a faixa de 35 centímetros, dividir novamente por 35 centímetros, e vai encontrar 446 quilos por metro quadrado. Esse valor está alto, está baixo, enfim. Quando você começa a fazer projetos, está começando, você é um aluno recém-formado, ou você ainda é aluno, ou profissional recém-formado, ou ainda é um aluno, você não tem essa referência. É muito pouco, é muito cru que a gente sai da faculdade. Na faculdade eu dei sorte. Eu já tinha essa referência lá do nosso professor Paulo Massa, de concreto, que era um senhor professor muito bom. E ele sempre nos falava o seguinte: para a laje, no caso, pré-moldada, de 400 a 480, bota assim, de 400 a 500 quilos por metro quadrado, está de bom grado para a carga de laje pré-moldada. Para a laje maciça, de 500 a 600 quilos por metro quadrado, está de bom grado. Então, a laje pré-moldada eu botaria assim, de 400 a 480, 460, você vai ter uma laje econômica. A laje pré-moldada, em termos de carga, vai estar econômico. E laje maciça, se fosse toda maciça, aí sim, de 500 a 600 quilos por metro quadrado, seria um valor razoável para efeito de economia, digamos assim, e em termos de carga, uma boa referência para a laje maciça. Então, nossa laje pré-moldada está de bom grado, a carga está boa, as espessuras, os materiais utilizados estão em equilíbrio e o resultado está mostrado aqui. Está tudo em equilíbrio, a carga está boa, então vamos ter uma boa carga. Lembrando que qualquer coisa que você acrescente aqui, tudo isso sempre vai pesar mais aonde? Lá no final, na fundação. Então, sempre que você estiver projetando, não pense só no mezanino, na laje, sempre pense no todo. Se eu aumento aqui o peso na laje, vai repercutir no pilar, vai repercutir no mezanino, vai repercutir na fundação, perdão. Então, sempre penso no todo na hora de projetar. Agora, a aplicação de carga da laje sobre a viga V9. Vamos ver duas vigas. Separei duas vigas para o nosso mezanino. A primeira vai ser a viga V9. Bem, aqui nós temos o nosso mezaninozinho. Nós temos aqui a viga V9, está localizada aqui, pelo retângulozinho vermelho. Temos aqui uma faixa de influência de 1,33 metros, no caso da viga V9 até a próxima viga, V7. Esse 1,33 metros da viga V9 até a V10.
Note que nesse mezanino eu procurei colocar aqui os pilares, a cada 5 ou 6 metros no máximo. Aqui estão os pilares, a regrinha básica, que no caso o André, que era o engenheiro que estava, no caso, assinando essa planta, no caso para mim, na época, eu fazendo o bico, e ele analisava, enfim. Ele me falava essas regrinhas básicas, 5, no caso, metros de bom grado de distância entre pilares. E entre, no caso, uma viga e outra, para a laje pré-moldada ia ficar com um vão enorme. Eu tentei de colocar uma viga intermediária, por exemplo, entre a V5 e a V7, que estão apoiadas em pilares, eu poderia botar uma laje aqui direto. Se fosse maciça, poderia botar laje maciça. Mas como ia trabalhar com laje pré-moldada, eu procurei, no caso, reduzir esse vão. Eu já tinha essa regrinha da faculdade. O nosso professor Paulo Massa sempre usava uma regrinha de ouro para laje pré-moldada. Não trabalhe laje pré-moldada com vão acima de... O ideal é não trabalhe com mais do que 4,5 metros. Até 5 metros vai uma laje pré-moldada. Procure trabalhar no máximo de 4 ou 5 metros as lajes pré-moldadas. Acima disso, parta para uma laje maciça. Não se aventure com laje pré-moldada acima de 5 metros, é perigoso. Já utilizei, já me deparei com laje em edifícios com 8 a 11 metros de laje pré-moldada. É um desconforto absurdo. Já pedi para um operário uma vez, um operário não, no caso, um técnico que zelava pela segurança estrutural, ele fazia a manutenção do condomínio, e eu fui até o meio da laje e pedi para ele dar um pulo. Ele deu um pulo e a laje toda estremeceu. A laje tinha 11 metros de comprimento de laje pré-moldada, pré-fabricada. Pré-moldada ou pré-fabricada. Não, assim, e não utilize acima disso. Pré-moldada acima de 11 metros, não pense nisso. Era pré-moldada assim, com 11 metros de vão, e a toda a laje estremeceu. E ele falou para mim, eu me lembro na época, ele falou: Nossa, nunca mais me peça para fazer isso. O tremor foi terrível. Então, se você pula numa laje pré-moldada, mesmo de 4, 5 metros, você já sente um desconforto. Então, imagine laje pré-moldada acima de 6, 7, 8 metros. E fabricada também tem algumas ressalvas. Muita laje pré-fabricada, porém, não está atendendo o mínimo, no caso, altura mínima. A altura mínima que eu mostro lá na casa de concreto armado, aquela altura mínima, não é vaidade nem nada. Aquele pré-cálculo que eu faço para encontrar a altura mínima, com base no PC2, PC3, ela protege a laje de flechas contra flechas e atende a funcionalidade de conforto. Então, sempre faça aquele pré-cálculo que eu fiz lá na casa de concreto armado. Quando eu encontro aquela altura de pré-cálculo, antes de encontrar a altura final da laje, para o dimensionamento final, eu encontro uma altura de pré-cálculo. Não posso ficar abaixo daquela altura. Caso eu fique, eu não vou atender a flecha e o conforto. Então, muito cuidado. Laje pré-moldada no máximo 4 a 5 metros. E aqui, então, eu tratei de dividir entre a viga V5 e a V7. Tratei de dividir esse vão, eu tenho laje pré-moldada aqui, para vencer. E entre a V7 e a V10 de mesma sorte, eu dividi esse vão, cria a viga V9. Então, eu tive a viga V1 se apoiando em vigas e a viga V9 se apoiando em vigas. Projetinho assim, bem, digamos assim, bem arrojado, né, para um aluno que estava começando, não dependia só de pilares, já estava apoiando viga sobre viga. E me virando para dimensionar, calcular tempo e entregar para o cliente. Primeiro projetinho da minha vida, a gente vai tirar muito proveito desse projetinho, se Deus quiser. Vamos trazer muito ensinamento aqui juntos, vamos aprender muito sobre os meus erros, meus acertos, para que você faça e comece certo e comece bem. Essa linha vermelha, eu sempre mantive meus projetos. Sempre desenho uma linha, no caso, de eixo, no caso de pilares, de vigas. Depois eu apago ela. Não apagar, eu desligo, né? Turn off. Eu apago o layer, coloco em off. Eu apago esse layer da linha vermelha na hora de imprimir para o cliente. Ou deixo lá com a linha vermelha, mas para não imprimir. Você pode deixar ela congelada, com a luz, a lâmpadazinha apagada. Ela vai aparecer na tela, mas ela não vai ser impressa na hora que a gente imprimir. Mas apenas para a gente, apenas para o engenheiro, essa linha de eixo ela é muito importante, ela ajuda muito na hora de desenhar. Aqui nós temos, portanto, a faixa de influência. O que é isso? A viga V9 está entre a V7, no caso. Você tem a V7 de um lado e a V10 do outro. Eu trabalhei cotas simétricas, no caso, entre a V1 e a V5, a V1 e a V7. Entre a V9 e a V7, V9 e V10, também trabalhei cotas simétricas. Então, se entre a V9 e a V7 tem 1,33 metros, no caso de largura de influência, de largura entre elas, cada laje vai ter como contribuição, perdão, cada viga vai ter como contribuição para si
a metade de 1,33. Então, eu vou ter 1,33 sobre 2 vai dar 0,67 metros para a viga V9 e 0,67 metros para a viga V7. De mesma sorte, na parte inferior, 1,33 dividido por 2, 0,67 para a viga V9 e 0,67 para a viga V10. Então, essa vai ser a faixa de influência que vamos utilizar para poder trazer as cargas para a viga V9, entre V7 e V9, e trazer as cargas também da viga V9 entre V9 e V10. Então, ela tem a faixa de influência de um lado, de uma laje do lado dela, e a faixa de influência do outro lado. A V10, ela teria a faixa de influência só de um lado. Essas vigas de periferia, normalmente elas vão ter cargas menores do que as vigas intermediárias, porque elas pegam apenas um pano, uma faixa de influência da laje. As vigas intermediárias, no interior do prédio, não. Elas acabam por pegar, no caso, a contribuição da laje de um lado e da outra laje. Então, você tem lajes contíguas dos dois lados dessas vigas intermediárias. Então, a V9, a regrinha geral é essa. A primeira coisa que você faz, pega a cotinha entre as vigas, que estão do lado da V9, divide por 2 cada cotinha dessa. Por acaso, nesse caso eu botei simétrico, poderia não ser simétrico, apenas divida por 2 e encontre a faixa de influência para cada viga, V7 é V9 e a V9 é V10. Para a V9, nos interessa isso, 0,67 e 0,67 metros. Com relação à viga V9, ela é apoiada, no caso, em outras duas vigas, ela tem um vão total de 4 metros, 4,38 metros, ou 438 centímetros, ou 4.380 milímetros, como você desejar. Para a carga total da viga V9, eu chamo de Q minúsculo. Qualquer carga distribuída eu chamo de letra minúscula. O Q minúsculo me refiro à carga total. Z minúsculo, peso próprio, no caso do elemento. O P minúsculo não está aqui, seria carga acidental. Quando vier a chamar P minúsculo, carga acidental. Todas sempre distribuídas. Para cargas concentradas, eu me refiro a letras maiúsculas. Q maiúsculo, G maiúsculo e assim por diante. A viga V9 só tem carga distribuída. Vai ter uma influência de uma laje de um lado e influência de outra laje do outro lado, que foi aquele 1,33 sobre 2 e 1,33 sobre 2 também. Para estimativa de carga, de modo geral, edifícios, eu sempre considero 50 km metro linear. Para a maioria das vigas, de modo geral, ela vai atender bem, esse pré-dimensionamento atende bem. Para um mezanino como esse, você poderia até considerar talvez 30 quilos, atenderia? Então, vamos considerar 50 quilos. Caso você deseje, você pode voltar a fazer esse cálculo, considerando 30 quilos por metro. Ou você também pode ir aqui no seu mezanino, já ir direto para o catálogo de perfil U. Você verificou que o colega da serralheria que vai atender aquela obra daquele cliente tal, ele vai ter o perfil tal. Você já combinou com usar aquele perfil U tal de 200 milímetros de altura, enfim. Você já afirmou com ele que aquele perfil vai trabalhar aquele perfil no seu projeto. Pois ele vai ter na prateleira, enfim. Então, vai no catálogo, no caso de perfil, e veja a maior massa que tem lá de perfil de 200 milímetros de altura. Mais do que isso, é difícil. Ou 250 milímetros de altura, por exemplo. E veja qual a massa total que ele tem lá por metro linear e use aquela massa total. Daquilo ali não vai passar. Então, 50 quilos cobre bem, está cobrindo bem os perfis os perfis I americanos, cobrindo muito bem, de modo geral, no catálogo. 446 quilos por metro quadrado se refere à carga total da laje pré-moldada, que a gente calculou nessa aula de hoje, e as larguras de influências, que seria 0,67 de um lado, 0,67 do outro. Encontrando, no caso, 644 quilos por metro linear para a carga distribuída total da viga V9. A viga V9, de posse desse vão total e da carga total distribuída, você obtém a carga, no caso, o esforço cortante, o Q solicitante, seria o esforço cortante solicitante. Aqui não botei a letrinha D, ele está esforço cortante, no caso, nominal. Quando tiver o D, que significa design, cálculo, projeto, você põe o D quando você já ponderou, já multiplicou por um coeficiente de ponderação. Não é o caso aqui ainda. Então, 1,41 toneladas é a nossa carga, no caso, esforço cortante. Para uma viga biapoiada, o esforço cortante, ele se iguala, no caso, à reação de apoio. Então, 1,41 toneladas. E o momento flutor solicitante também é um momento flutor solicitante nominal, não é ponderado, vezes QL ao quadrado sobre 8. O que? A carga, no caso, total da nossa laje pré-moldada, vezes 4,38 ao quadrado sobre 8. O QL ao quadrado sobre 8 básico, você pode fazer isso para todas as vigas metálicas biapoiadas. QL sobre 2 e QL ao quadrado sobre 8. Encontrando o momento flutor solicitante de 1,54 toneladas forças metros. Ambos nominais, cortante e o momento fletor.
Deformação vertical, flecha. Considerando um perfil I203 por 27,3. Aqui esse catálogo eu peguei do livro do Walter Pfeiffer, o perfil I americano, perfil U laminado, perfil L. Sempre utilizei a tabelinha do Walter Pfeiffer volume 7, que foi por onde eu comecei a estudar, era a minha referência na época na UERJ. Eu sempre utilizei sem problema algum, até hoje atende muito bem em termos de projeto. Note aqui as cargas, só olhando rapidamente, cargas de perfis de I de 200, no caso I de 200 milímetros de altura, vai até 38 quilos por metro linear. Eu posso deixar ele 50 quilos por metro, está atendendo bem, mas se você vê que um perfil de 30, menos de 30 quilos, como esse de 27,3 queremos adotar, ele passou, você pode voltar ali naquele pré-dimensionamento e considerar 30 quilos por metro linear, por exemplo, em vez de 50, se você desejar, e verificar se vai encontrar alguma economia significativa ou não. Vamos adotar o perfil 203 por 27,3, lembrando que a primeira dimensão é altura em milímetros, a segunda dimensão é massa em quilos por metro. Então, 203 por 27,3 significa o quê? Tem 203 milímetros de altura total, o H, e a massa de 27,3 quilos por metro. Essas são os seguintes dados assim, de mais importantes depois da altura e da massa, digamos assim, né? Na seguinte ordem. Esse H vai ser a altura total, é um perfil de 8 polegadas. Quando eu falo assim, perfil de 8 polegadas, 6 polegadas, 4 polegadas, já anteveja o problema na reunião e já procure saber que 8 polegadas se refere a 200, 6 polegadas se refere a 150, 4 polegadas se refere a 100. É bom você já ter isso na cabeça, não ficar fazendo continha multiplicando por 25,4 toda hora, que é 25,4 milímetros uma polegada. Aqui no livro do Pfeiffer ele chama H0C e TF. O que é isso? H0, essa dimensão do H0, o C é 22,2, esse valorzinho aqui. Eu encontrei esse valorzinho chamado como K minúsculo. Nessa aula eu vou chamar talvez de K minúsculo, em outra aula, mas eu tenho chamado de K minúsculo com base em alguns outros catálogos comerciais, mas no Pfeiffer chama de C minúsculo, que é esse valorzinho aqui, e o TF é a espessura do flange. Essa é uma espessura de flange médio. Sempre que eu falar em perfil U laminado, perfil I americano, eles vão ter essa espessura de flange variável. Ela começa com uma certa espessura e vai aumentando quando vai de encontro à alma. Quando você chegar aqui na curvatura, já aumentou a espessura. Então não se engane, só para perfis dessa natureza, perfil I americano, perfil U laminado, você vai encontrar, no caso, TF médio e não TF. Nada mais é do que a média. Pode considerar esse valor médio, no caso, no seu projeto de dimensionamento. O T0 é a espessura da alma, eu costumo chamar de TW, que W significa web, alma em inglês. O B é a largura do perfil. São perfis, perfil I americano, e são perfis de largura de mesa pequenininho, se comparado com o perfil W, o HP nem se compara. Comparado com o perfil W, que é para vigas também, o HP é mais para colunas, é injusto comparar com o HP. Mas comparado com o perfil W tem ele tem uma largura, no caso, maior, para uma mesma altura do que o perfil I americano. A desvantagem do perfil I americano é basicamente uma das desvantagens é essa. Ele tem uma largura de mesa um pouquinho menor do que de perfis W. A área em centímetros quadrados, a relação H sobre B, caso venha precisar. E de segunda categoria, talvez a categoria mais importante, você como um calculista, você como engenheiro civil, a primeira coisa que você tem que olhar ao procurar um perfil é a altura. Lógico, tem que atender ali o pé direito, você vai ter um limite para trabalhar às vezes perfil, dependendo do pé direito de arquitetura, pé direito estrutural. Você vai ter um limite, olha primeiro a altura, né, a massa, e eu já parto logo para o momento de inércia. Eu procuro, no caso, o módulo resistente. A gente sempre pré-dimensiona o perfil pelo módulo resistente. Pela tensão do aço, enfim, a gente já pré-dimensiona por aqui. Encontra um W já pré-dimensionado e já procura um W superior ao que foi pré-dimensionado. Então, o módulo resistente, quanto maior o módulo resistente, maior vai ser a resistência do perfil, no caso, aumento do fletor, a flecha e assim por diante. O IX, radiação, eu me preocupo mais com ele quando é um caso de coluna. Eu não uso o perfil I, a coluna, a menos que eu use dois perfis, um do lado do outro, soldados. Aí sim eu utilizaria uma coluna de perfil I duplo. Aí eu utilizaria o IX. Mas eu me preocupo apenas com o WX, no caso de viga,
momento de inércia e módulo resistente é o que mais me preocupa. E aqui o módulo plástico, o ZX, que vamos ver nessa aula como é que a gente calcula, como é que a gente estima, caso ele não venha a ser chamado na tabela do fabricante, como estimar o valor do ZX com segurança. Em catálogos comerciais, era difícil vir valor de ZX e Y. A gente tinha um valor de estimativa, antigamente era um valor, esse valor foi aprimorado para os dias de hoje. E que, por final, menos importa para a gente são as propriedades, no caso, geométricas com relação a em torno do eixo Y. Em torno do eixo Y, não teremos carga nenhuma atuando em torno do eixo Y. E também o eixo mais frágil da viga. Note que em torno do eixo Y, o módulo resistente é de 30,5, no caso, centímetros cúbicos, e em torno do eixo X é de 236 centímetros cúbicos. Continuando a deformação vertical, cálculo da deformação vertical, no caso, considerando viga biapoiada. A fórmula básica de viga biapoiada, 5 sobre 384 é I. É bem fácil de decorar, você começa a dimensionar, usar essa fórmula no dimensionamento lá atrás, e é fácil de decorar para engenheiro de obra, engenheiro de projeto. Não é difícil de decorar. 5 vezes o Q, carga total, no caso da nossa laje, no caso da laje pré-moldada sobre a viga, por metro linear, o L é o vão da nossa viga, vão total de ponta a ponta, de apoio a apoio. 384 é uma constante dessa fórmula para vigas biapoiadas apenas. E biengastada é outra coisa. Então, para biapoiada, 384 no denominador. O módulo de elasticidade do aço, em megapascal, para transformar para quilonewtons por centímetro quadrado. Já mostrei diversas vezes em várias aulas desse canal. Basta dividir por 10, você encontra em quilonewtons por centímetro quadrado e o X, 2.400 centímetros a quarta. Olha a miscelânea, a sopa de letrinhas de unidades. Pare aqui nesse slide 15 e pratique essa equação. Tente encontrar o valor da flecha em milímetros, em centímetros, se desejar. Eu procuro encontrar em milímetros. É um ótimo exercício para você transformar unidades. Eu garanto que a maioria de vocês, assim que estarem aqui me assistindo, não vai acertar de cara. Não é demérito nenhum isso, não é demérito nenhum. Apenas toma esse tempo, porque tem muitas unidadezinhas aqui. Ah, vou deixar tudo em milímetros, em quilos, em quilonewtons por milímetros, por exemplo. Vai ter que transformar todo mundo para quilonewtons por milímetro. Não, vou deixar todo mundo em quilonewtons por centímetro. Veja a unidade que você quer transformar, que todo mundo atenda a mesma unidade, para poder chegar em milímetros, por exemplo. Pratique essa equação e tente chegar nesse mesmo resultado que eu cheguei, de 6,27 milímetros. É uma ótima equação para você treinar, praticar em casa, no caso, transformação de unidades. A maioria, eu mesmo, eu errava essa equação de primeira. Às vezes eu fazendo aqui no dia a dia, até hoje, nos dias de hoje, eu fazendo no dia a dia de primeira, eu erro, acertando na segunda vez. Não é demérito nenhum. Apenas para você praticar. Se permita praticar a transformação de unidade. Transformação de unidade, ela é tudo. Se você erra uma unidade, você erra, pode trazer erros crassos para o projeto. Tenha muito cuidado com transformação de unidade. Aqui eu procurei, um caso, deixar tudo em quilonewtons por centímetro. Por que que eu transformo direto para quilonewtons por centímetro quadrado? Aqui já está em centímetros a quartos, aqui é fácil transformar para centímetros, e aqui é fácil transformar em quilonewtons por centímetro, não é tão difícil. Que toneladas eu multiplico por 1.000, vou encontrar em quilos. Multiplico por 10, vou transformar para newtons. E aqui metros, você transforma, no caso, para milímetros, vai dividir por 1.000. Então, você vai encontrar, ou no caso, se for centímetros, eu multiplico aqui por 100, vou estar em centímetros. Tente transformar as unidades e chegar no mesmo resultado. Então, ao comparar a minha flecha, no caso desse perfil, dessa viga biapoiada, com essa carga total de laje, eu verifico que a flecha ela tende ao limite de L sobre 250. L sobre 250 é um ótimo limite para vigas, de modo geral, de piso, viga de teto, de cobertura, 250, sobre 250 atende bem vigamento de piso. Então, 438, no caso, centímetros, que é o vão da viga, sobre 250, vai me dar 1,75 centímetros. É quase o dobro. Tá bem, não está tão folgado assim, mas a minha flecha ela está abaixo do limite estabelecido por norma para limite de flecha. Então, o perfil atende. De modo geral, em metálica apenas, não no concreto armado. Em metálica, quando o perfil ele atende, ele satisfaz a flecha, normalmente ele vai passar no cálculo. Não é assim dito e feito.
eu não fiz assim nenhuma pesquisa, assim, é do dia a dia isso. Quando a gente vê que o perfil passa na flecha, normalmente ele passa no dimensionamento final. O cálculo é uma coisa, cálculo dos esforços, cortante, o dimensionamento é outra coisa, que a gente vai entrar agora. Vai entrar na próxima aula de dimensionamento. Mas se ele passa no cálculo, ele passa no dimensionamento, vou botar assim. Perdão, se ele passa no cálculo da flecha, ele atende aos critérios de dimensionamento. E o item 3, aplicação da carga da laje sobre a viga V12. A V12 é a nossa próxima viga, é a segunda viga que eu selecionei nesse projeto para fazermos juntos. Aqui temos a planta geral da viga V12, que eu vou mostrar selecionada pelo retângulozinho vermelho, viga V12. A V9, nós encontramos a carga sobre a viga V9, salientando que aquele método que eu mostrei na viga V9 para transformar, no caso, transferir a carga da laje para a viga V9, é um método que você pode usar sim em metálicas, é um método corriqueiro. Em 100% dos projetos que eu verifiquei de outros colegas, de outras empresas, todos fizeram dessa forma, considerando contribuição de uma laje, da outra, transferindo para uma viga intermediária e dessa viga descarregando em outro pilar e outra viga, que seria, no caso, a V12. Eu, Jari, de modo geral, seja metálico ou concreto, eu sempre transfiro as cargas de laje para as vigas, considerando aqueles triângulos e trapézios que eu mostrei lá na aula de concreto armado, da casa de concreto armado, para considerando quiões de carga. Eu não transfiro carga dessa forma. Não tem problema. Se você considerar quiões de carga, você vai ter uma contribuição de laje, no caso de carga distribuída de laje, viga V12, e uma carga concentrada um pouquinho menor, no caso da V9 para a viga V12. Ao considerar a carga toda da laje, metade para V7, metade para V9 e nada para V12, eu vou ter carga, no caso, um pouquinho maior para a viga V9, a carga considerada vai ser total, ela vai descarregar tudo na V12, mas eu não vou ter nenhuma, não estou considerando nenhuma contribuição direta de carga distribuída de laje para a viga V12. Então, ou você transfere as cargas, como a gente fez na viga V9, a gente tinha lá os retângulos vermelhos, as faixas de cada laje, no caso, de cada pano de laje para a viga V9, e agora direto para a viga V12 com carga concentrada. É um cálculo mais limpo, mais rápido, mais simples de ser feito, e aceito sim. Mas eu sempre faço, sempre que tem laje, eu transfiro as cargas como em forma de quiões de carga, como eu fiz lá em concreto armado. Uma outra ressalva que eu não falei ao longo dessa aula, acabei me lembrando agora, reforçando apenas, para laje pré-moldada, não trabalhe com vãos acima de 5 metros. O ideal para laje pré-moldada eu botaria entre 4 metros e 4 metros e meio, assim que eu aprendi lá na UERJ com o professor Paulo Massa. Essa distribuição de pilares, quando eu fiz esse projeto no mezanino, foi bem orientada pelo engenheiro André, que era o engenheiro na empresa Guimar. Ele me orientou em alguns quesitos. Ó, Jair, procure alocar os pilares a cada 5 metros no máximo, 6 metros. E eu juntei essa orientação muito bem-vinda do engenheiro André com os conhecimentos passados pelo professor Paulo Massa de concreto armado. Então, que eu fiz? Além da distância entre pilares ficar entre 4 e 5 metros no máximo, eu procurei criar vigas intermediárias, como a viga V1 e a viga V9, para quebrar esse vão de laje, que seria entre a V7 e a V10 e entre a V5 e a V7. Porque a V5 está entre pilares, a V7 está entre pilares, a V10 está entre pilares. Então, eu criei vigas intermediárias de apoio de viga sobre viga, de forma simétrica, quebrar de propósito esse vão de laje, para poder permitir uma laje pré-moldada mais tranquila, que com um vão menorzinho, no máximo 2, 3 metros, ficou até bem conservador, mas foi como eu fiz na época, para reduzir esse pano de laje pré-moldada e trabalhar uma laje mais simplesinha, mas não ultrapasse esses limites. Essas são as ressalvas que eu queria trazer para você. Você pode calcular de forma direta de carga de laje para a viga, como a gente fez na viga V9, ou usar o método dos quiões de cargas, que eu mostro lá na aula de concreto armado, da casa de concreto armado. E pano de laje, vão máximo de laje pré-moldada. Não procure trabalhar com mais do que 4 metros e meio, mais do que 5 metros, nem pensar. A partir daí, use laje maciça. Aqui estão os pilares P4 e P7. E só outra ressalva é que lá na frente, antes de entrar em pilar, eu vou ter essa aula com você, vou trazer essa aula para ti, eu vou mostrar o cálculo que eu faço hoje no dia a dia, que é sempre considerando o cálculo como pórtico. Calculo os esforços da viga V13, do pilar P1, P4, P7, por exemplo, considerando como pórtico. Eu acabo encontrando valores entre uma viga biapoiada e uma viga bem encastada. Calculando como pórtico, ficam valores mais próximos da realidade e trazem mais economia do que calcular simplesmente viga bem apoiada ou viga bem engastada.
Continuando com a nossa viga V12, aqui nesse cálculo bem simplificado, eu considerei como bem apoiada, bem gastada, para efeito de metálica, bem gastada para efeito de viga com viga, não vai trazer assim tanto benefício no caso de querer encontrar um esforço maior, que o esforço maior vai estar aqui na biapoiada. Em concreto, eu faço bem gastado e biapoiado, porque acaba tendo um momento fletor negativo aqui, um resíduo, ou até um momento fletor negativo considerável. Então, acaba tendo armadura negativa. Para metálica não tem armadura negativa ou positiva, é só um perfil para vencer o maior momento fletor. Então, eu recomendo que calcule logo como biapoiada, ou calcule como pórtico. Só trouxe aqui o bem apoiado e bem gastado para comparar esses dois mundos. Aqui a carga total da viga V12, no caso, mostrada pelo Q minúsculo, vai ser igual à carga distribuída, perdão, carga distribuída no caso de peso próprio. G minúsculo se refere ao peso próprio, Q minúsculo, a carga total. Peso próprio da viga V12, em forma de carga distribuída, que é um G minúsculo, mais a carga concentrada total, que é o Q maiúsculo. Toda letra maiúscula, quando eu trago, eu me refiro à carga concentrada. Era assim que era mostrado nos livros técnicos antigamente, e assim ficou no meu dia a dia. Então, Q maiúsculo é a carga concentrada da viga V9, que vai ser descarregada na viga V12. Então, a viga V9 tem uma reação de apoio de 1,41 tonelada-força, que a gente calculou direitinho, se fosse cortante, reação de apoio, muito fletor. E a carga, no caso, de peso próprio distribuída da viga V12, vamos considerar 50 quilos por metro linear. Peso próprio da viga, vamos estimar também com 50 quilos. Está aplicada no centro, no caso da viga, 1,33 para cada lado. E uma hora vai ser bem apoiado, uma hora é bem gasto, para a gente comparar esses dois universos. Lembrando que o pórtico, quando calcula como um pórtico, você encontra valores intermediários entre um e outro. Aqui nós temos feito pelo F2, um programa desenvolvido pelo Luiz Fernando Marta, um grande engenheiro civil calculista, professor e pesquisador no PUC do Rio de Janeiro. Note que a carga concentrada eu botei apenas em kilonewtons, a carga distribuída em quilonewtons por metro. Não faça como eu fiz e como eu faço ainda no dia a dia. Eu procuro sempre trabalhar em toneladas e depois eu transformo para kilonewtons. Já se habitue em kilonewtons. Não cometa a mesma perda de tempo que eu tinha. Eu me sentia mais confortável em trabalhar tudo em toneladas do que quilonewtons. Mas já comece certo. Comece tudo em kilonewtons, quilonewtons por metro, que é o padrão do nosso mercado. Padrão do mercado de cálculo estrutural. O diagrama de momento fletor, no caso da viga bem apoiada, naturalmente vai dar um momento fletor muito maior do que a viga bem gastada, né? Bem gastada, ela traz benefícios, ela reduz o momento fletor no caso da viga, mas ela exige mais da ligação. A biapoiada ela exige menos da ligação, você vai ter apenas cortante. Se fosse colocar parafuso, solda na ligação de uma viga com outra viga, ou uma viga com um pilar, apenas cortante. E na bem engastada não, você vai ter tração e corte simultâneos. Mas a viga, ela tem um alívio, você tem um antifletor menor, mas quem paga o pato é a ligação, vai ter uma ligação mais rígida. Na biapoiada, não, olha, a viga ela paga o pato, vai ficar com um perfil maior, mas a ligação ela fica mais atenuada, vai ficar só esforço cortante nesse caso. No aumento fletor da viga, você pode calcular tudo como biapoiado, se quiser em metálicas, não tem problema nenhum, mas só lembrando que é difícil vencer concorrência sim. Se você calcular como um pórtico, como a gente vai fazer futuramente, em outra aula, nesse mezanino 2, você vai encontrar um aumento fletor, se for aqui 9,8, no caso, kilonewtons metros, o maior momento fletor dessa viga biapoiada, e como bem gastado, o maior momento fletor foi de 5, ao considerar como um pórtico, você com certeza vai encontrar um valor de momento fletor entre 9,8 e 5, que é um valor mais próximo da realidade. Para o esforço cortante, a gente tem aqui 7,05, 7,71 toneladas, perdão, quilonewtons, como esforço cortante aqui máximo para essa viga V12. 7,71 quilonewtons. Lembrando que onde tem momento fletor, no caso máximo, o cortante aqui ele é nulo. 705 menos 705, você vai ter, no caso, é, a somatória vai dar um ponto que vai ser nulo, ele se anula em um ponto, onde o momento flutuar aqui é máximo. E ele tem aqui um valor de cortante, porque tem uma carga concentrada. Caso não tivesse carga concentrada, ele passaria aqui em branco, seria um esforço cortante nulo. Só isso. E outra coisa é que quando tiver, no caso, uma situação como essa num gráfico, ele mudando apenas mudando de sentido, ele mantém a mesma. Independente de mudar a magnitude, né? Mas ele muda o sinal. Em um ponto, o cortante pode acontecer isso numa viga, ele muda apenas de sinal,
você não vai somar o 705 com 705, não. Vai encontrar 14,1 de cortante, não. Você considera o cortante máximo de um lado ou do outro, no caso do gráfico. Essa dúvida é comum na mente de alguns alunos, é normal, até de profissionais. Alguns já me perguntaram sobre isso, não. O cortante vai ser o máximo de um lado, do, no caso, do lado positivo, ou o máximo do outro lado negativo. Não some esses dois cortantes quando você tiver uma mudança, no caso de sinal, uma mudança de positivo para negativo. Você não soma 705 705, não. Você considera o máximo entre 705 e 771. Nesse caso, o cortante máximo seria 7,71 quilonewtons. Aqui, só uns pontos de consideração para a gente refletir juntos. Um caso de uma viga dessa, em que você tem uma viga, um caso que tem um bloco de concreto, uma viga de concreto, e que tem uma viga metálica. Seria um apoio de segundo gênero ou consideraria como engaste? Enfim, são pontos para refletir. O modo como você considera apoio de segundo gênero ou engaste, você está certo de um modo ou do outro. Só salientando que, se você considerar a viga bem gastada, você vai ter que calcular as ligações para resistir à tração e cortes simultâneos. Se considerar a viga bem apoiada, você vai ter que calcular as ligações somente ao corte. Só isso. Você não pode considerar bem gastado e querer calcular só o corte. Você não pode misturar as condições da bem gastada com a bem apoiada. Aqui, uma outra situação é mais econômico calcular a viga considerando rigidez do pilar num pórtico. Já respondi essa questão, sim. Quando se calcula como um pórtico, o pilar junto com a viga na FITU faz o pórtico, você encontra muitos fletores mais atenuados. Você tem a rigidez do pilar trabalhando com a rigidez da viga nessas quinas de pórticos. Então, fica um cálculo mais, digamos assim, mais econômico, mais próximo da realidade e, por conseguinte, mais econômico. Então, para concorrência, sempre calcule como pórtico. Não calcule as vigas metálicas como biapoiado. Não. Você pode calcular no mezanino, a obra já pegou, é sua obra, você pode fazer, não tem problema, está seguro. Mas em caso de concorrência, calcule tudo como um pórtico. Como ele fazer numa aula antes de entrar em pilar. Aqui uma outra situação é se tiver a viga, no caso, se a viga tiver um defletor de inércia muito maior do que a do pilar. Eu estou mostrando aqui um caso. Aqui está passando, aqui essa obra é uma obrinha existente. É uma viga assim, um pouco mais alta. Você vê o pilar tão, talvez um pouco menor do que deveria ter para uma viga dessa altura. Só mostrando uma condição em que esse tipo de erro pode acontecer na obra, tanto esteticamente quanto com relação à resistência. Uma vez eu vi uma obra de longe, numa cidade, precisa falar qual obra que foi, e de longe eu bati o olho e vi todos os pilares intermediários do interior do prédio, com o mesmo tamanho dos pilares externos. Era uma obra de metálica. E de longe eu estava com minha colega, uma arquiteta, a Tereza Cristine, e falei, poxa, aquela obra vai ter problema. De longe, assim, cerca de 300, 500, 300 metros. Eu olhei de longe a obra, só bati o olho, não fiz cálculo nenhum. Foi apenas uma análise como engenheiro. E não deu outra. Depois saiu no jornal, teve sérios problemas aquele edifício de metálicas e tinha problemas estruturais, sim, muito graves. Então, só salientando que pilares de quina acabam tendo dimensões menores do que os pilares de centro. Essa obra que eu falei, todos os pilares eram iguais, era tipo um paliteiro, pilares bem esbeltos. Mas aqui o tema dessa questão é ter muito cuidado ao calcular um pilar, você manter uma dimensão razoável com relação à viga. Não ter um pilar muito fino e uma viga muito alta, e também uma viga muito baixinha e um pilar muito robusto. Esses extremos, eles razoavelmente vão indicar algum erro estrutural em seu projeto, em seu cálculo. Então, e também afeta o que? A funcionalidade. O cliente vai olhar, poxa, não vou morar ali não. Nossa, o pilar ficou muito fino, a viga está muito alta. Não é um caso dessa foto, só mostrando uma coisa mais extrema que pode vir a acontecer. Então tenha cuidado com a rigidez que você escolhe, a viga, o momento de inércia, o módulo resistente que você escolhe para a viga e o pilar que você vai escolher em função também do módulo resistente, raio de geração. Muito de inércia de um com o outro vai gerar aqui uma rigidez e essa rigidez pode comprometer ou não, no caso, a sua estrutura. Então tenha muito cuidado para não trabalhar com pilares muito esbeltos e vigas muito altas e nem vice-versa, uma viga muito baixinha e um pilar muito robusto. Trabalho, sempre procuro trabalhar equilíbrio entre pilares e vigas.
Deformação vertical, no caso da viga V12, nós vamos ter aqui o perfil adotado, um perfil I, 203 por 27,3. Então, de mesma sorte, foi o mesmo perfil da viga V9. Não vou me repetir, é a mesma tabelinha, tá, do Volta Epify para perfis americanos, do volume 7. E aqui o mesmo perfil, 203 por 27,3. Não modifiquei de modo nenhum, só estou repetindo o mesmo slide, para que você não tenha que voltar no slide anterior. Com relação à flecha final, calculando pelo F2, numa hora bi apoiado, numa outra hora bi engastado, natural que na bi apoiada vai dar a flecha de 1,20, aqui 1,21 milímetros, e para viga bem gastada 0, cuidado com vezes 10 a menos 1, que aparece em alguns softwares. Com o F2 vai mostrar menos 0,01, quer dizer, vezes menos 10, vezes 10 elevado a menos 1, né? Esse E tem um valor, tem um significado, me esqueci o significado dessa letrinha que aparece na calculadora, mas significa vezes 10 elevado a menos 1. Então, 2,9 vezes 10 elevado a menos 1 vai dar 0,2972, 0,30. Então, de 1,21, a flecha para uma viga bem apoiada cai para 0,30 se for bem engastada. Esse é um outro viés positivo da viga, do bem-engastamento, que ele reduz sobremaneira, no caso, não só o momento fletor, mas também reduz a flecha. E como a flecha, considerando como biapoiado, que é o pior caso, seria de 1,21 milímetros, ela é inferior ao nosso, no caso, comprimento da viga total sobre 250, que resultaria em 1,06 centímetros, mas sem deformação vertical satisfaz. Então, antes de mencionar essa viga V12, se você já verificou que a flecha está passando, no caso, está passando até bem, é, grande chance dessa viga passar no dimensionamento. Não é, vou botar assim como 100% garantido, vou botar como regra geral, quando uma viga passa na flecha, no caso em metálicas, ela passa na flecha, ela acaba passando no dimensionamento. Não tome isso como regra geral de forma alguma, apenas como um bom indício de que você está no caminho certo. E aqui resistência de um conector, como eu falei, em barra dobrada em U ou de perfil C. Aqui uma foto de uma obra bem antiga, de 2006. Eu estava como engenheiro começando na Petrobras. Era uma obra de metálica que eu fiz que ia ter uma proteção, enfim, ia ter uns ensaios hidrostáticos. Portanto, eu ia ter que fazer uma proteção extra em forma de bunker dentro dessa estrutura, desse mezanino dentro de um prédio de concreto armado, que tem perfis W, por exemplo, e barras maciças dobradas em um. Esse é o ponto da foto. Primeira coisa, sempre que for tirar uma foto, não faça como eu fiz, não cometa o mesmo erro. Nunca tire uma foto só. Tire várias fotos. Procure tirar fotos de dia, fazer visitas técnicas de dia. A engenharia começa de dia, nas primeiras horas da manhã. Procure visitar o cliente numa cidade distante, como fazer um laudo. Procure priorizar um dia ensolarado, não nublado. Não sou nenhum exímio em expert em fotos, mas só mostrando que o erro que eu cometi, tirei uma foto só e a foto ficou um pouco turva. Só tenho essa foto, até hoje, só tenho essa foto de barras dobradas, barras maciças dobradas em U, usadas em vigas. Não tenho outra foto, só tenho essa. E é tudo que me restou para tentar mostrar para você. Então, tire várias fotos quando vier a fazer um laudo. Não tire apenas uma foto. Caso ela fique escura ou turva, você só vai ver isso no escritório. E você não vai ter mais tempo para voltar naquele local e fazer outra visita. Aqui uma outra foto dessa mesma estrutura, mostrando apenas barras maciças. Elas pouco aparecem aqui. Só reservei essa foto porque dá para ver um pouquinho da barra maciça. Então eu tenho a foto anterior e essa para mostrar as barras maciças. É tudo que me restou. Não tem outra foto de barra maciça dobrada em U. E a resistência de um conector de barra dobrada em U, eu vou mostrar de duas formas. Primeiro, como é que ela é montada. Nós temos aqui as vigotas ou nervuras, no caso de concreto, que vão se apoiar sobre a viga metálica. Note por essa fotinha que nós temos aqui a barra em U, no caso inclinada. Consegui de um material na internet, tenho aqui a fonte, acabei não trazendo a fonte, falha minha, que é a barrinha dobrada em U. É raro encontrar uma fotinha dessa, em que mostra que é a forma assim de você garantir que ela vai ser soldada na viga e que você não vai ter interferência, obstáculo entre a vigota e a barra em U. Ela inclinadinha permite dobrar, colocar, montar, no caso,
na obra a vigota e você não tem interferência direta com a barrinha dobrada em U. Então, monte ela de forma inclinada, mais ou menos assim, mostrado aqui no desenho. Botei aqui uma linha tracejada apenas para mostrar que ela está inclinada em relação à viga, não está paralela nem perpendicular. O correto seria assim, o modo dela é paralelo, a gente coloca um pouquinho inclinado para poder garantir, no caso, a montagem da vigota, no caso, com a barra maciça dobrada. Eu colocaria uma a cada vigota, ou seja, uma a cada 35 centímetros, no caso de distância, eu garantiria uma barra maciça em U. Antigamente eu não fazia cálculo nenhum, eu colocaria uma barra maciça de 8 milímetros de diâmetro, com uma altura que ficasse imersa, no caso, imersa na laje de concreto, só isso. Eu não fazia cálculo nenhum na época que eu usava essas barras no início dos meus projetos, primeiros projetos. Não fazia nem cálculo, nem dimensionamento nenhum. Eu usava uma questão de bom senso, mas eu vou mostrar a equaçãozinha para dimensionamento de barra em U. Não sei se utiliza ainda, mas se for um cliente simples, não vou fazer questão de trazer estudo de Bolt, enfim. Se for uma mão de obra simples que ele vai utilizar, normalmente você vai encontrar clientes assim. Então, se tem essa solução ainda, ela é válida, é viável, segura, sim, de usar barras em U para poder fazer a conexão da laje com a viga metálica. Tem que ter alguma coisa para segurar esse grampeamento da laje com a viga metálica. Aqui eu só mostrei um cálculo bem simples, considerando que eu fosse usar uma barra de 5 oitavos, uma barra maciça de 5 oitavos. Você tem esse cálculo pelo método das seções admissíveis. A barra em U, ela tem duas barrinhas verticais. Lá em estribo a gente chama de ramos, né, ou perninhas verticais. Vou botar aqui que minha barra tem duas perninhas verticais. Cada barra tem duas pernas verticais, vezes 0,22, vezes a tensão última, no caso do aço, vezes a área da seção transversal, no caso da barra. Então, 2 vezes 0,22 vezes um aço STM 36, é um aço bem comum, uma barra maciça, um aço bem feijão com arroz, vai dar 400 megapascal de tensão última. Cuidado caso modifique o aço para um aço 588, se for ter uma tensão última maior. E a área transversal da barra, para uma barra de 5 oitavos de diâmetro, vai dar 1,95 centímetros quadrados, encontrando 34,32 kN. Isso aqui é apenas um exemplo. Nada a ver com esse mezanino, apenas mostrando a resistência que teria uma barra dobrada em U com um diâmetro de 5 oitavos. Pelo método dos estados limites últimos, eu teria duas barras, vezes 0,3, vezes a tensão última, vezes a área da seção transversal da barra. É a mesma equação, só muda o coeficiente de tensão admissível, no caso, onde você compara essa equação com o esforço solicitante normal, e pelo estado limite último, você compara, no caso, essa resistência com o esforço solicitante já ponderado. Essa é a única diferença. E modifica de 0,22 para 0,30. Você tem um pouquinho mais de, de resistência aqui na equação, em considerando o preço do limite útil. Mas você vai comparar, no caso, com o esforço já ponderado. Se lembre disso. A tensão última, considerando a mesma tensão última e mesma área de tensão transversal, você encontra um esforço resistente de 46,8, no caso, kilonewtons. Então, só comparando tensão admissível e tensão última. Compara com o esforço nominal e aqui compara com o esforço ponderado. E a resistência de um conector de perfil U laminado? O que que é isso? Você corta um pedacinho, um cotoquinho de perfil U e coloca ele perpendicular ao flange da viga. Solda ele perpendicular no flange da viga. Só isso. Por exemplo, se a nossa viga é um perfil I americano, com 100 milímetros de mesa, eu colocaria um cotoquinho de perfil com 80 milímetros, um pouquinho maior do que a mesa, por exemplo. Transversa perpendicular para 35 centímetros e garante um perfilzinho laminado desse, para garantir a conexão entre a laje, no caso, e a viga. E tem a mesma função da barra maciça em U, apenas uma outra forma e uma outra fórmula de calcular. A NBR 8800 de 86, ela traz essa equação para perfil U, que funciona com essa função de conexão, de fixação na laje, no caso, com a viga metálica, onde Qn, vou mostrar aqui cada elemento desse, o Qn é a resistência nominal de um conector laminado. Nominal, então você vai comparar esse resultado com a carga, no caso, nominal não ponderada. A espessura do flange do perfil U, o TW é a espessura da alma, é bem simples de ver. O LCS é o comprimento do conector, como eu falei, se usar um conector com 80 milímetros de comprimento, ficar, no caso, perpendicular
soldado à mesa da viga seria 80 milímetros, o LCS, e o FCK, resistência do concreto. Só lembrando, em notinha, que 1 megapascal é igual a 1 newton por milímetro quadrado. Essa transformação de unidade, você decora, memoriza essa transformação de unidade, é bem simples, ela ajuda muito, ajuda sobremaneira no seu dia a dia de cálculo estrutural. Lembrando que 1 megapascal é igual a 1 newton por milímetro quadrado, ajuda muito a transformação de unidades. Aqui seria uma outra equação para o caso, considerando, no caso, o perfil laminado pela norma AISC. A ISC, ela não é meio norma americana, você chama assim, é um manual. A ISC, a STM são manuais, não são bem normas, são manuais. Então, pela ISC americana de 2005, a fórmula é similar com a anterior, o que muda basicamente é que vai ter um módulo de elasticidade do concreto dentro da raiz quadrada, multiplicando com FCK. Então vai ter vão ser as mesmas variáveis que eu mostrei no slide anterior, só acrescentando esse EC. Esse EC vai ser o módulo de elasticidade do concreto à compressão. Lembrando que o megapascal é igual ao newton por milímetro quadrado mais uma vez. O EC, a gente calcula o seguinte modo: você calcula o SI, seria alfa 1 vezes 5.600 vezes raiz quadrada de FCK, por exemplo, considerando o FCK de 25 megapascal. Lembrando, lá na aula da playlist de laje de viga mista, onde eu calculei no caso, a participação da laje, a influência da laje, junto com a viga, as duas contribuindo de modo conjunto para o cálculo de viga mista, lá na nossa playlist. Sempre que você for calcular a viga considerando uma viga mista, com contribuição da laje, você sempre procure adotar um FCK no máximo de 28 megapascal para esse tipo de, chama assim, de laje mista, viga mista, as duas contribuindo com o estudo de Bolt interligando entre elas. Ou, no caso, a barra maciça, no caso, dobrada em U, ou o perfil U laminado. Nesse caso de viga, contribuindo junto com a laje, que é a viga mista, você considera FCK no máximo para o concreto da laje, no máximo 28 megapascal. O alfa 1 ele é igual a 1 para agregado constituído de brita. Então, usando a equação igual a 1, o valor de alfa. O SI é igual, no caso, 28.000 megapascal. Calculando aqui direitinho, vai resultar em 28.000 megapascal nesse exemplo, com 25 megapascal considerado para o concreto. O alfa-I, ele é dado por essa equação, 0,8 mais, abre colchete, 0,2 vezes FCK sobre 80, tem que ser menor ou igual a 1. Calculando aqui com 25 megapascal por FCK, a gente encontra um alfa-I equivalente a 0,863. É menor ou igual a 1, então satisfaz. E no final você multiplica o alfa-I pelo SI e você vai encontrar o SCS. Esse valor do SCS você vai substituir na equação mostrada no slide anterior, slide 31. Só estou mostrando como calcular, no caso, o SCS, que depende do alfa-I e do SI. Só isso. E esse SCS é que você vai adotar esse valor na equação do slide anterior, a fim de calcular a resistência de um perfil U laminado. Só isso. Então, aqui deixo minha gratidão por mais esta aula, por me prestigiar em mais esta aula. Procurei abordar a transferência de carga, o cálculo da laje pré-moldada, várias notas importantes de concreto armado para laje pré-moldada, muito importante. Método de transferência de carga, como fiz aqui, bem simplificado, bem simplório. Outra hora você pode fazer também com o uso de quinhões de carga, como fiz lá na casa de concreto armado, a gente fez junto. E formas de você conectar a laje com a viga, por meio de barra maciça dobrada em U, e o perfil, no caso, o laminado. Porque lá na aula da viga mista, laje mista, no caso de ter uma laje em conjunto com a viga metálica, eu usei estudo de Bolt naquelas aulas. E aqui eu trouxe a barra em U e o perfil U laminado, porque eu não mostrei naquela aula. Ficou com o complemento daquela outra aula, no caso, onde eu usei viga mista com o uso de estudo de Bolt. No mais, vamos continuar nas aulas seguintes dimensionando a viga para vários critérios. Serão 3 aulas mostrando cada aula um critério diferente que você pode considerar no dimensionamento da viga. E no mais, deixo minha gratidão e te aguardo na próxima aula. Aqui deixo apenas como referência os meus livros de estrutura metálica e de pavimentos industriais e concreto, ambos lançados pela Oficina Editora Oficina de Textos, para o seu usufruto como profissional, como aluno, durante toda a minha vida prática e profissional. E são nesses livros calcados em casos reais. Muito obrigado.